Ai, Renata. Que isso? Tá vendo? Não sei o que aconteceu também. Ah, gente. Deixa eu escolher um filtro bonitinho Eu aqui tô pra tentando mim. fixar o comentário. Ah, é. Boa noite, Bianca. Ai, não tá dando. Boa noite, pessoal. Sejam todos, É, né, muito bem-vindos. novamente. Espero que o pessoal de lá migre pra cá também, né? Vamos lá, vamos aguardar. Sim, vão vir. O Everton deixou uma pergunta lá já pra gente, né? Uhum, exatamente. E a gente vai falar sobre um tema assim, muito pertinente, né? Tem acontecido muito, aparecido demais aqui no meu consultório, pessoas com problemas de insônia, né? Com insônia. E na pandemia parece que agravou mais ainda. Você também notou isso ou não? Sim, Renata, eu acho que piorou bem, né? Não sei se é porque as pessoas estão passando mais tempo em casa, mas eu acho que isso Às vezes piorou estão nesse preocupadas período. com o futuro, com essa coisa incerta, né? Sim, sim. Uhum. E aí nós temos vários problemas relacionados aí, né, com essa insônia, né? E é bom definir o que é insônia, né, Renata? Porque tem muita gente que acha que insônia é só se passou a noite inteira no claro, né? Não é Hum, isso, né? não é Con- apenas isso, não, né? Às vezes, a insônia também se caracteriza por também dificuldade de dormir, de pegar no sono, ou também, né, quando a gente acorda aí no meio da madrugada e não consegue dormir mais. Ou também quando a gente não consegue entrar num sono profundo, aí a gente não consegue descansar, né? E as causas disso, gente, são terríveis. A gente fica menos produtivo no trabalho, aumenta a ansiedade, né? A gente fica com a concentração mais baixa. E isso, a longo prazo, ainda vai ocorrendo mais problemas, né? Envelhecimento precoce, a vinda de doenças, né, desenvolvimento de doenças, a imunidade abaixa, porque a gente acha que a insônia é coisa simples às vezes, que não precisa de tratar. Acha que às vezes é até normal. Não é normal ter insônia. Não é normal não dormir bem. De jeito nenhum, né? A gente precisa dormir, né? A gente precisa dormir, né? Não dá para ficar sem dormir. E aí a gente tem vários problemas, né? Principalmente com pessoas que trabalham à noite, né, Renata? Que não Exatamente. tem esse período de descanso. E aí Então, tem esse gente. tem que dormir durante o dia, né? E a gente sabe que a produção de melatonina acontece à noite, né? No período de. Qual que é o período? De 10 da noite às 6 da manhã, né? Isso, ela tem um pico por volta de 3 horas da manhã, mas ela começa a acontecer lá por volta das 9h30, 10 horas, que é quando a gente fica dando aqueles cochilões assim na frente da TV, né? Aham. Gente, e a gente já está falando aqui um pouquinho sobre essa questão da insônia. Se vocês estiverem passando por isso, conta aqui pra gente. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Igual o rapaz lá do hora que a gente estava outra live teve a dúvida. E vocês puderem, né, colocar aqui a dúvida novamente, que vocês tiverem sobre esse assunto, que aí a Ana Jéssica vai responder tudo pra gente sobre a questão da alimentação, né? O que tem a ver essa questão da alimentação. Que aqui tem muita gente, a gente acha que não tem nada a ver, né? O que tem a ver? O sono com a comida, com as coisas que a gente come. Só que a gente vai ver, tem muito a ver, né? Sim, tem mais a ver do que muita gente Tudo a ver. pensa, né? Tudo Uhum. a ver. A gente já tratou de vários temas aqui, né, em lives conjuntas, minhas e suas, né, falando sobre o excesso de peso. E isso tem Sim. muita gente que não sabe, né? Que o excesso de peso está totalmente relacionado também aí com a insônia. Que alguns alimentos podem contribuir para provocar a insônia ou para ajudar a prevenir a insônia. Muita gente não. Aham. Pronto, o que tem a ver a relação da obesidade com o sono?
Então, a gente tem vários pontos, né? Mas a gente tem, assim, vários estudos já falando, né, sobre um ponto-chave, assim, que é a relação de dois hormônios principais que estão diretamente relacionados com a nossa composição corporal e também com a nossa ingestão alimentar, ou seja, quanto de alimento, né, a gente consome, né, como a gente se sente saciado. Esses hormônios, Renata, são a grelina e a leptina. Quando a gente não dorme bem, né, quando a gente não tem um sono realmente reparador, ou fica aí, né, acordando no meio da noite, né, ou fica grandes períodos sem dormir, né, tem gente que fala, tô 2 dias sem dormir, né, a gente já tem estudos demonstrando, né, que essa razão grelina-leptina, né, que é esses hormônios que eu falei que tem a ver com isso, essa razão aumenta. Então, aumenta-se, né, a produção da grelina, que é um hormônio que a gente chama hormônio da fome. É um hormônio que, né, que controla a nossa fome, né? Então, assim, quanto mais grelina você produz, mais fome você vai sentir. E diminui-se a produção da leptina, que é o nosso hormônio que a gente chama hormônio da saciedade. Então, se a gente tá com o hormônio, né, que provoca a fome lá em cima e o hormônio da saciedade lá embaixo, isso quer dizer que a gente vai ter uma ingestão alimentar muito maior. E aí a gente já tem vários estudos demonstrando que quem não dorme bem, aumenta-se assim, muito, muito mesmo a chance de vir a desenvolver uma obesidade, né? Então, assim, essa é a principal relação, mas a gente tem outros fatores também relacionados à alimentação, aí com relação à insônia, né? Outros fatores como a questão da pessoa estar cansada, né? E a pessoa fica cansada porque não conseguiu dormir muito bem, não consegue praticar atividade física, e aí o peso aumenta também, né? Então tem gente que fala assim, nossa, mas estou muito cansada, não consigo praticar atividade física. E aí eu sempre pergunto, você está dormindo bem? Eu faço essa pergunta em todas as minhas consultas. Então, assim, eu tenho certeza que tem alguns pacientes meus por aí que eles podem confirmar isso, que eu sempre pergunto, né? Você está dormindo bem? É fundamental que se durma bem se você quer manter um peso adequado. E Ana, aí... Eu queria compartilhar uma coisa aqui. Essa questão aí é um ciclo vicioso negativo que acontece, né? E eu vou compartilhar aqui o que aconteceu comigo. Há 3 semanas atrás, eu tava assim com uma insônia terrível, terrível mesmo. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu isso, que aí eu tava dormindo mal, não estava descansando, acordava no outro dia, não conseguia produzir o tanto que, vamos dizer assim, que eu precisava, que eu tinha planejado. Aí a ansiedade aumenta, o estresse aumenta. Aí juntou o conjunto, porque aí eu não pratiquei exercício físico, me alimentei super mal, e aí foi vindo esse ciclo. Falei, não, pera aí que eu tenho que fazer uma mudança aqui. Aí uma das coisas que eu até não tô com ele aqui agora não, mas uma das coisas também, Ana Jéssica, que eu recomendo para ajudar na insônia, eu não sei se você já ouviu falar da aromaterapia. Ela trabalha com óleos essenciais. E eu vi uma psicóloga compartilhando aqui que ela estava usando o óleo essencial, uma gotinha no travesseiro para auxiliar ela a ter um sono melhor. Tá, mas o óleo essencial não vai fazer milagre não, tá? Então tem que ser um conjunto de coisas. Aí o que acontece? O óleo essencial já foi uma motivação para mim. Cada um tem a sua, né? Já foi uma motivação. Então, aí nisso, eu já... no dia que eu já pus a gotinha lá, eu já falei, eu vou fazer um chazinho de erva cidreira. Depois eu vou te pedir para falar dos chás, se realmente ajudam mesmo. Sim. Já fiz um chazinho de erva cidreira, já comecei a me alimentar melhor e voltei a fazer atividade física. Então, tá vendo? É um ciclo de coisas positivas que auxilia a gente, né? A voltar de novo, vamos dizer assim. A dormir melhor, né? Com certeza. E aí, né, a gente tem também, né, com relação a pensar assim, que tem alguns alimentos, né, que se a gente consome, né, eles durante a noite, como é o caso, às vezes, né, de açúcar, refrigerante,
café, ou alimentos ricos em gordura. São alimentos que vão ativar no nosso corpo a adrenalina. E aí, né, com o hormônio, a adrenalina lá em cima, você acha que alguém consegue dormir desse jeito? Não dorme, né? Então é a outra relação que a gente tem da alimentação, né, com a insônia também. Sim. E aí, assim, eu te pergunto, qual que é o horário ideal para fazer a última alimentação? Então depende, né, Renata? Depende do horário que você vai dormir, né? Então, por exemplo, se você vai dormir por volta de 11 horas da noite, o ideal é que você faça uma refeição umas 8 horas da noite. Então, em média, umas 3 horas antes de dormir, você deve fazer uma refeição leve. E aí, o moço tinha falado, acho que ele não veio pra cá, mas ele tinha falado comida à noite, não é? Antes de dormir. Ele falou assim, não vai falar que eu não posso comer comida à noite, né? Mas assim, né? Se você come um pratão de comida, né? Perto do horário de dormir, muito provavelmente que você não vai conseguir dormir bem, não vai conseguir ter um sono reparador. Então, assim, em média, 3 horas antes de dormir, mas isso vai variar também, né? Aí da refeição que você está tendo, né? De como foram suas atividades durante o dia, mas em torno de 3 horas antes de dormir é o último horário assim que a gente deve fazer uma refeição. E uma assim, refeição leve. Porque leve, né? Porque, tipo assim, se for, eu tô dando um exemplo de mim, se fosse eu para ficar 3 horas, se eu comer 8 horas e dormir às 11, eu acho que eu estaria um pouquinho com fome. Não acontece isso com seus pacientes, não? De, às vezes, sim, aí muita gente me fala, vou estar com fome, vou ficar com fome, né? Aí o que eu recomendo é fazer uma refeição, se você tem, né, essa sensação de precisar de algo, de não estar saciado, né, próximo do horário de dormir, tem muita gente que não consegue dormir porque está com fome, né? Eu recomendo fazer uma refeiçãozinha mais leve. Então, por exemplo, um chá com alguma coisa mais leve, né? Então, uma torrada, alguma coisa desse tipo. Ou uma fruta, tem algumas frutas que estimulam a melatonina também. Então, geralmente isso. Eu sempre costumo recomendar as frutas que estimulam a melatonina ou chá mais próximo desse horário de dormir, que é realmente para a gente ir se preparando para o sono e evitar, né, açúcar. Aí chá, gente, sem adoçar, porque não adianta nada tomar um chazinho de ervas cidreiras e colocar açúcar, porque o açúcar é estimulante e aí vai estimular a adrenalina e não vai adiantar nada. E deixa eu te falar, não é qualquer chá não, né? Tipo, não. Chá que pode ser ingerido à noite, não, né? Não é qualquer chá. Então, assim, né, por exemplo, um chá verde, um chá de hibisco, um chá de cavalinho, esse tipo de chá eu não recomendo, né? Primeiro, o chá verde, ele tem cafeína, então ele é estimulante, né? Então não deve ser consumido, é como se você consumisse um café próximo do horário de dormir. O chá de hibisco, de cavalinho, são diuréticos, então assim, se você tomar ele para ir dormir, você vai ficar indo no banheiro a noite inteira, né? Aí a gente tem alguns chás realmente que estimulam também a melatonina, né? Entre eles a gente tem melissa, maracujá, camomila, e o mulungu e a erva cidreira. São esses, né? A gente tem a macela também, mas a macela não é muito comum aqui para nós. E assim, e esses outros chás e café também, até que horário que é o ideal para a gente tomar ele? Durante o dia, por exemplo, assim? Então, aí é uma recomendação que eu tenho, por exemplo, se você dorme por volta de umas 10 horas da noite, no máximo, o último horário que você deve tomar café é umas 6 horas da tarde. Não deve tomar café. 6 horas da tarde, no máximo. Se não for muito, 6 horas. Se não for muito café, se você for tomar uma xícara imensa assim, de café, aí você pode parar de tomar o café mais cedo. Se for tipo um pouquinho, né? Que o pessoal tem costume de ficar bicando o café, um pouquinho assim do café. 6 horas da tarde ainda dá para tomar para você dormir às 10, que ele costuma
costuma ter uma ação assim, aí por volta de umas 3, 4 horas no organismo a cafeína. Mas se você for tomar uma xícara imensa de café, pode parar mais cedo. Tem que ser mais cedo. E se for, por exemplo, o chá verde ou desinchar? Também esse mesmo horário? A mesma coisa. É, Mesma a coisa. mesma coisa. Só que geralmente é uma xícara assim grandona, então é melhor tomar antes, né? Sim. Parar até um pouco antes, né? Uhum, Como você exatamente. falou. Aí você queria falar um pouquinho das frutas também que eu disse, né? Tem outros alimentos, depois eu vou abordar, mas aproveitar que a gente já está falando de alimentos próximos do horário de dormir. As frutas que eu falei que estimulam a melatonina, né? Que são o kiwi, a laranja, o abacaxi e o abacate. Que muita gente acha que não pode Gente, comer abacate à tudo noite. aí. Isso aí a gente tem que até anotar. Até anotar pra gente saber. É o kiwi. Qual que você falou? O abacaxi, Abacaxi, a laranja laranja. e o abacate. Você falou do abacate? Isso. E ele pode ser consumido com um pouquinho de mel à noite? O mel não atrapalha, não tem nada a ver, não, né? Não. O mel até ajuda também a estimular a melatonina, desde que não seja em excesso, né? Uhum. Aí a gente tem uma coisa muito interessante também, algo que muita gente não sabe que ajuda a estimular a melatonina e que acha que é um vilão, e a gente acabou de falar sobre ele, que é o café. O café é um poderosíssimo estimulante da melatonina, mas desde que ele seja descafeinado. Então, assim, né, para quem gosta de café e tem problema com insônia, pode comprar o café descafeinado para tomar próximo do horário de dormir. Gente, eu nunca ouvi falar desse café descafeinado. Alguém aí que tá por aqui já ouviu falar, já tomou? E ele vende no mercado no ABC, por exemplo? Comum? Vende, vende sim. Olha. Geralmente ele fica perto do cappuccino, assim, fica nessa área do supermercado. Uhum. Ué, interessante, Ana. A gente vai Ele, aprendendo muitas coisas novas. a gente não toma ele, né? A gente não toma o café mesmo por causa da cafeína, porque o problema não é o café estimula a melatonina. O problema é a cafeína, que ela estimula a adrenalina, né? Que é o oposto. Se a gente tirar a cafeína, a gente pode tomar café, que vai ser muito bom para ajudar a gente a dormir melhor. Só que eu acho que muita gente toma o café mesmo para manter acordado mesmo. Muita gente que eu vejo, Sim. paciente que às vezes está estudando e tem que estudar muito e fica ali com um golinho de café o dia inteiro. A gente entrou num mundo aí, né, que mudou totalmente o nosso padrão de sono, né? Nos últimos anos a gente teve redução, assim, brusca das nossas horas de sono, né? A gente está dormindo bem menos do que a gente dormia antes, né? 24 horas num dia tá pouco para nós, né? Então, assim, e isso não é bom, nada bom, né? Porque a gente fica menos produtivo, né? Como você falou aí, que esses dias você estava menos produtivo, e é isso mesmo. Se a gente não dorme bem, a gente não consegue produzir. E essa questão vem também da questão dos excessos também, né? Porque aí excesso de ansiedade, excesso de trabalho, né? Excesso de tudo atrapalha a gente. Quando a gente sai do ponto de equilíbrio, aí já tudo desanda, né? Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado. E então, o João nem voltou aí. Mas então a pratada de comida antes de comer não pode, não. Tem que ser às 3 horas Ele antes. perguntou se podia, né? 10 horas da noite. Mas se ele depende muito do horário que ele vai dormir, né? Às vezes, se ele for dormir 3 horas da manhã, que não é recomendado, poderia comer às 10 horas da noite. Mas se ele dorme 10 e meia, não é recomendado de jeito nenhum comer nesse horário. Sim. E aí eu acho interessante quando a gente fala de insônia, né, Jéssica? A gente fala também da questão da higiene do sono, né? Porque a alimentação é um ponto fundamental. Mas tem também, por exemplo, às vezes chega no meu consultório aqui, aí as pessoas se queixam de insônia, mas fica no celular até na hora de dormir. Aquela luz do celular, a claridade, impede o nosso cérebro, o nosso organismo de produzir a tal da melatonina.
né? Então isso é um fator muito importante também, né? Que muita gente acha que não tem nada a ver assistir TV ou ficar mexendo no celular até mais tarde, mas tem tudo a ver também, né? É um Tem gente conjunto que de... dorme com a TV ligada, né? Então, Exatamente. Então, assim, o que eu mais assim recomendo, né, é essa questão também de, pelo menos no mínimo, meia hora antes de você for dormir. Ah, tem também a questão da rotina, né, Ana? Igual a gente falou aí do horário da alimentação, a gente tem que colocar a rotina, colocar o horário que você vai dormir. Exemplo, se você vai dormir, igual eu coloquei agora como objetivo para mim, dormir 10h30, 10 para 10 horas, eu já estou desligando o celular para estar, às vezes, fazendo uma leitura ou fazendo alguma coisa mais, uma leitura leve, alguma coisa assim, para não estimular o meu cérebro, né? Igual o celular e a televisão faz, né? E aí isso ajuda bastante. E eu queria comentar também, Ana, a questão da meditação, sabe? A meditação antes de dormir, assim, a meditação guiada, eu acho assim, fundamental para a gente ter uma noite de sono mais tranquilo, né? com certeza. É E aí a assim, gente... Aham, pode falar. contar uma experiência minha agora, né, com relação a isso. Teve uma época em que eu não conseguia dormir, estava com uma insônia, assim, muito sobrecarregada de trabalho, e eu não estava conseguindo dormir bem também. E o que me ajudou a voltar a dormir melhor foi justamente a meditação. Gente, a meditação, gente, é uma coisa muito poderosa. Ela ajuda a quietar os nossos pensamentos, ela vai abrindo espaços na nossa mente. Deixa eu só ler aqui o comentário da Luísa. A Luísa falou que tá adorando a live. Ô, Luísa, muito obrigado por você estar aqui com a gente, né? E todos os outros estão aqui com a gente. Lembrando que qualquer dúvida pode estar perguntando aí, que a gente responde. Tanto eu quanto Ah, a Ana. o doutor Paulo Henrique falou que a insônia e o sono de má qualidade tem aumentado em muitos casos de bruxismo. Com Ah, eu certeza, né? Eu também não estava vendo os comentários. não. Tem Sim. aumentado mesmo, né? A gente tem vários estudos relacionando já, né? Com relação ao bruxismo, com relação à apneia do sono também, né? Então, assim, a apneia do sono está muito relacionada com a alimentação. Tem muito paciente acima do peso com apneia, tem muito paciente, né, com apneia que depois se torna, né, um paciente aí com sobrepeso, com obesidade devido à apneia, então tem muito essa relação mesmo. E a gente tem que cuidar, porque se algo no nosso corpo não está funcionando bem, né, uma coisa, né, o sono não está funcionando bem, todo o resto do nosso corpo não vai funcionar bem também, né, Renata? Exatamente, é um conjunto, né? E assim, a gente tem que tomar cuidado para não acostumar com isso, achar que tá com insônia normal, que tá dormindo mal. Ah, eu sempre dormi mal a vida inteira. Pô, então peraí que tem alguma coisa aí. A gente sabe que vai desencadear as doenças, tipo a questão do bruxismo aí, né? Então, assim, a gente tem que procurar uma terapia, tem que buscar uma ajuda de um profissional, porque em casos até mais graves, Ana, a gente tem que encaminhar até para um psiquiatra. Precisa de medicamento, né? Sim, É, sim. é, é, e isso assim, é muito importante, né? Essa questão de ter o tratamento adequado, né? E assim, é um Sim. conjunto de profissionais, é o psicólogo, é o nutricionista, é uma atividade física, né? No caso, o educador físico, é o médico psiquiatra, né? Porque em muitos casos a gente também tem que, no caso da terapia, né? Quando o paciente chega até mim, eu tenho que investigar o que é a causa dessa insônia também. É muito estresse que a pessoa está passando, é muita ansiedade, ela está com uma depressão, né? Então isso tudo a gente consegue avaliar no paciente, né? E indicar o melhor direcionamento para isso, né? Para poder resolver o problema dele. Sim. A Bianca está perguntando se o excesso de serotonina à noite pode atrapalhar o sono. Pode atrapalhar o sono, não tem a ver. Na verdade, o sono de má qualidade pode atrapalhar a produção de serotonina. É muito difícil, Bianca, ter serotonina elevada quando tá dormindo mal. Muito difícil mesmo. Muito difícil. É mais comum ter alguém dormindo mal com serotonina baixa e aí, né, pessoas desenvolvendo ansiedade, depressão por conta disso, do que o contrário. Uhum.
Exatamente. A A Pilar minha falando que... eu mel- Pode falar. eu melhorei o meu sono depois que comecei a praticar meditação. Exatamente, gente. A prática de meditação ela é fantástica. A prática de yoga também é uma terapia alternativa que ajuda demais a baixar os níveis de estresse, a baixar o cortisol e a adrenalina e fazer com que a pessoa tenha um sono mais tranquilo, mais reparador, de descanso mesmo, né? Ô, João, aqui perdi. Caso tenha respondido, tenho que parar de jantar e responder, João. Deixa eu João. explicar para você. O que que acontece, João? Você falou que janta por volta de umas 10 horas da noite, né? A gente falou aqui que a gente tem que fazer uma refeição leve por volta de 3 horas antes do horário de dormir. Se você dormir muito mais tarde, o que não recomendamos, você pode fazer essa janta às 10. Se você, né, dormir um pouquinho depois dessa janta, eu recomendo que você faça essa janta um pouquinho mais cedo. Ou deixe para fazer uma refeição mais leve às 10 horas da noite, porque isso pode sim atrapalhar o seu sono. Uhum. E, gente, eu gostaria de repetir aqui e reforçar a questão da rotina. Da questão que o horário que é produzida a melatonina entre 10 da noite e 6 da manhã. Então, a gente teria que adaptar mais ou menos o nosso sono nesse horário aí. E também, Ana Jéssica, eu acho interessante a gente falar para a questão da higiene do sono, a gente desligar todas as luzes que possam estar dentro do nosso quarto, ou qualquer fresta da janela ou da porta, a gente tentar tapar tudo. E o ideal é que a gente coloque a nossa mão assim na frente, que a gente não enxergue a nossa mão. Tem que estar escuro a esse ponto a gente não enxergar, né? E assim a qualidade do sono também ajuda a melhorar demais, né? Você Aí, quer... pode falar o que você ia dizer. Outra coisa que o pessoal recomenda também, né, que caso não seja possível mesmo, né, tirar as luzes, às vezes tem uma janela, né, que não consegue, enfim, usar aqueles tampões de olho, né, se você não conseguir tirar todas as luzes, porque isso ajuda também a melhorar o sono, né? Uhum, exatamente. A Bianca disse que tem um mês que ela está fazendo acompanhamento comigo e o sono já melhorou 90% só pelo fato de melhorar a alimentação. Então é isso mesmo, Gente, né, Bianca? é tudo, né, Ana Jéssica? É tudo. Tudo, tudo. Se não tem uma alimentação saudável, não adianta fazer a higiene do sono, né? Aliás, né? A higiene do sono, se não tiver alimentação ali fazendo parte dela, não vai resolver. O floral, né? Que ajuda também, a aromaterapia, né? Que ajuda também com relação a isso. Tomar isso sem ter uma alimentação saudável também não vai ajudar. E não adianta você querer também fazer tudo isso, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, ter sono, se você se sente ansioso o tempo todo e não consegue resolver isso sozinho. Você também precisa procurar uma terapia quando é esse o seu caso, né? Se tiver alguma coisa dentro de você, né? Você pode falar com mais propriedade que eu, né, Renata, sobre isso, com relação à terapia. Mas se tiver alguma coisa, né, que você só consiga resolver, né? Você já tentou de diversas formas, né? E não consegue resolver, você tem que procurar a terapia para te ajudar, senão a alimentação também sozinha, atividade, você não vai conseguir, né? Fazer atividade física nem ter foco na alimentação sem resolver o que está interno aqui em você, né? Exatamente, é onde a gente vai pegar, é na causa do porquê que está acontecendo isso tudo, né? Do porquê da má alimentação, do porquê da insônia, do porquê do excesso de ansiedade, né? Então é aí que a gente vai investigar tudo e tratar isso aí. O que não pode é deixar chegar no extremo. Que é isso que eu vejo muito no consultório. As pessoas deixam chegar assim no extremo do extremo mesmo. E o ideal não é deixar chegar no extremo, é você perceber que tem algo errado, eu vou tentar mudar sozinho, vou seguir ali as dicas. Se não deu sozinho, procura uma ajuda, não deixa chegar no extremo de tudo, não. Quando você já estiver mal mesmo, não. Aí é mais difícil sair, né, da Tenta situação. procurar, né? Melhorar a alimentação, fazer meditação, não deixa transbordar, né? A gente não precisa deixar as coisas transbordarem para mudar os nossos hábitos, né? Tem que mudar antes.
O João disse que come arroz, feijão, mandioca, linguiça e muita pimenta. Essa muita pimenta aí, olha, vai elevar no seu cortisol e a sua adrenalina lá em cima e vai dificultar muito o seu sono. Não recomendo. João do céu. Mas, João, você tem insônia? Conta pra gente aqui. Você come essa pratada aí à noite, mas você acaba tendo insônia? Porque talvez essa pessoa não dorme bem. Tranquilo, dorme bem. Às vezes dorme bem porque o corpo tá pedindo para ele dormir para poder metabolizar tudo isso aí que ele comeu. Mas às vezes não é um sono reparador, né? A gente tem que observar isso, né? Porque às vezes a gente até dorme a noite inteira, mas a gente não conseguiu ter aquele sono profundo de descanso, né? Às vezes no outro dia a gente acorda cansado. Aí ele falou que apaga. Mas é essa questão, né? Quando a gente come muitas, eu acho que todo mundo já percebeu isso, né? Quando a gente come demais, e aí vai... Depois, né, que a gente termina a refeição, vai bater no sono, assim, né? Mas é porque o nosso corpo tá pedindo descanso aí para poder metabolizar tudo que você comeu. E ainda sonho. Mas o sonho, às vezes, né, dependendo do sonho, ele é assim, né, não tá muito relacionado com o sono reparador, não, né, Renata? Você sabe falar mais sobre isso? Sobre esse sonho e o sono reparador? Depende do sonho, geralmente é pesadelo, né? Geralmente, Sim. quando a gente come muito, a gente se queixa de ter pesadelos a noite toda, né? Porque o sono, né, o organismo está preocupado em poder digerir e não vai para a questão do sono, não gasta sua energia para ter o descanso, para ter o sono profundo e para a produção da melatonina, né? Sim. Aí tem alguns estudos já falando sobre essa questão do sonho, né? Quando a gente tem pesadelo, né, e tudo, a gente não tá tendo esse sono reparador, né? Já li alguns estudos sobre isso também. Quando a gente tem pesadelo, né? Aqueles sonhos que a gente acorda assustado, alguma coisa assim. Uhum. Sim, e não é positivo, não. Essa questão desses pesadelos, se a gente tem eles recorrentes. Porque se for uma vez ou outra, tudo bem, mas se for recorrente, Ana, aí já não tá legal. Respeito as opiniões, mas cada ser humano se adapta a uma situação. Com certeza. Sim, com certeza. Com certeza. É porque com a maioria das outras pessoas acontece isso, né? Quando a gente acaba comendo uma pratada à noite, acaba tendo mais pesadelo. E não acorda descansado. Né? Eu aproveitei só para falar. Eu aproveitei só para falar com relação ao pesadelo, porque às vezes é uma coisa que a gente fala, dormi, sonhei a noite inteira. E a gente, geralmente, quando tem esses sonhos assim mais agitados, né? Aí a gente acorda realmente assim, né, bufante, assim, né? Eu lembrei disso e resolvi falar, mas com certeza, cada ser humano. Cada ser humano reage de alguma forma, mas não quer dizer que a gente está falando de você, não, João. Eu tô falando da maioria das pessoas que às vezes Exatamente. Sim, igual as pessoas no geral. A Bianca colocou que é só uma dica, né, para quem não dorme. Exatamente, é para quem tá com esse problema, com esse impasse, né, da insônia. Eu recebo muitos pacientes no meu consultório que falam assim, eu pergunto, você dorme bem? Aí a pessoa responde assim para mim, eu durmo bem só quando eu não como muito à noite. Porque quando eu como muito à noite, eu tenho vários pesadelos e aí eu não consigo dormir bem. Ou então acordo no meio da noite. Então, assim, vários e vários pacientes no meu consultório relatam essa questão da alimentação. Realmente tem a ver. Então, né, se alguém chegasse para mim com insônia falando que comia pimenta à noite, eu ia falar, não. A pimenta à noite não é uma coisa interessante. Mas se ele dorme bem, que bom, né? Isso é ótimo. Exatamente. Não é o problema dele. E gente, Ana, você acha que tá faltando mais alguma coisa do que a gente ia passar pro pessoal? Não, acho que a gente já falou, né? A gente falou dos chás, né?
Aí, para quem tá querendo emagrecer, às vezes fica tomando chá, né, gente? É bom reforçar isso. Chá de hibisco, chá verde, chá de cavalinha, né? Tomar esse tipo de chá à noite não é interessante, não. Aí a gente já falou da alimentação também, né? Tentar ter uma alimentação mais leve no período noturno. Fazer a higiene do sono, né? As frutas, exatamente. As frutas recomendadas, né? Antes da gente dormir, assim, né? Mais no período que auxilia a produção da melatonina. Os chás, né? Que são recomendados também. Acho que a gente falou tudo mesmo. A questão da meditação, a questão da rotina, né? E, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Já que eu e a Ana já tá caminhando para o final da nossa live. Se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito desse nosso tema, olha agora. E, gente, a live vai ficar salva agora lá no IGTV da Ana. Isso. Aí eu mando pra você que seu Instagram não quis me mostrar lá. Não, olha pra você ver. Se você conseguir salvar ela e me mandar, aí eu também compartilho no meu, né? Porque quem assistiu agora em tempo real, assiste depois, né? Que aí fica disponível. E a gente coloca à disposição também, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar no nosso direct. Pode deixar sugestão pra gente fazer mais live, né, Renata? Com certeza. Se alguém tiver aí mais alguma sugestão, né? Pode estar mandando tanto no meu direct quanto no da Ana, no nosso WhatsApp. A gente vai acolher com muito carinho e aí a gente já planeja a nossa próxima live. Com certeza. Bom, então, acho que ainda não surgiu perguntas e aí, igual a gente falou, se surgir depois, vocês podem estar mandando no direct no WhatsApp. Então, Ana, eu queria te agradecer, né? Por ter aceitado, né, o convite, por esse momento. Espera aí que a Bianca falou alguma coisa aqui. Eu percebi que o chá me dá até mais concentração para o outro dia, porque realmente descanso. Eu também sinto isso, Bianca. Meu chazinho de erva cidreira, que eu tenho meu pote ali, Ana Jéssica, de erva cidreira. Eu tenho três vasos de erva cidreira e um de melissa. E um de hortelã. Aí cada dia eu faço um chá diferente. É importante falar sobre isso, porque tem muita gente que toma chá de saquinho, de sachê, né? E fala assim, não resolveu nada. Gente, tenta comprar erva, né? Tem que ser a erva, né? Que ela é mais concentrada. Exatamente. Então, é melhor comprar erva do que o saquinho. Aquele sachê. É bom a gente ficar atento nisso, né, pessoal? Né? Quanto mais natural, melhor, né? É aquilo que a nutrição fala. Quanto mais natural é melhor. Tudo que a gente descasca é melhor do que abrir pacotinhos, né? Que a gente compra em mercado. A gente tem que descascar o me indicou mulungu, camomila, maracujá e camomila misturada. Esse mulungu, eu já ouvi falar dele, mas eu nunca tomei. Ele é ótimo pro sono, ótimo mesmo, ajuda muito. Eu costumo, para quem não consegue dormir bem mesmo, né, eu costumo recomendar a misturinha do chá, né? É claro que tem quantidade, viu, gente? Cuidado, não vai sair tomando chá em grande quantidade também, não. Mas a mistura das ervas também, né, em alguns casos, é muito boa para potencializar essa ação deles aí, e aí a gente conseguir dormir melhor. É isso aí, gente. Fica a dica. Então, essa live aqui tem que ficar salva mesmo, porque tem várias dicas, né, Renata? Tem muitas dicas e, assim, super úteis para o nosso dia a dia mesmo, né? Tanto para quem tem insônia quanto para quem não tem. Né? Sim. Ótimo. Bom, então a gente vai nós vamos ficando por aqui. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, Renata. Espero que tenhamos outras oportunidades, né, de fazer live juntas para a gente falar um pouco aí, né, das nossas áreas e a relação entre elas, né, que eu acredito que sempre que a gente soma, né, o resultado é sempre melhor.
Eu te agradeço a todos que participaram da nossa live aqui ao vivo com a gente. E compartilhem aí. A live vai estar salva no meu IGTV. Compartilhem com outras pessoas que precisam saber um pouquinho mais sobre esse tema. Exatamente. Então, muita gratidão a todos que compareceram aqui. Gratidão, Ana Jéssica. E então, até a próxima, né? Gratidão, Renata. Tchauzinho. Beijo, Tchauzinho. pessoal. Beijo. Tchau.